E agora um alerta. Hábitos modernos, como o uso de telas na hiperconectividade, impactaram intensivamente toda a sociedade, ainda mais durante a pandemia. Segundo especialistas, além do vírus e a saúde mental, aspectos negativos também reverberaram em outras áreas da saúde física. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, distúrbios visuais, como a dificuldade de ver de longe, avançaram 70% entre menores de 19 anos a partir de 2020. Problemas de visão já eram uma questão de saúde pública antes mesmo da pandemia. De acordo com um relatório produzido pela OMS em 2019, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo já tinham algum tipo de distúrbio no sistema ocular. No Brasil, em especial em São Paulo, entre 2019 e 2022, o número de novos casos de miopia em pessoas de até 19 anos passou de 886 para 2026, segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital. Isso representa um crescimento de 134% nos casos no período. Mas, ao contrário do que boa parte da população acredita, a explicação para essa crise global da visão não está apenas na genética. Apesar do histórico familiar poder aumentar o risco do desenvolvimento da doença nas crianças, casos puramente genéticos são raros. Fatores como estilo de vida são considerados por pesquisadores mais significativos. E, nesse sentido, os reflexos dos hábitos adotados durante a pandemia de Covid-19 não são positivos. Nos últimos anos, cada vez mais crianças têm sido diagnosticadas com miopia. E essa dificuldade para enxergar pode atrapalhar o aprendizado em sala de aula. Efeito das longas horas de exposição a celulares e tablets, que pode, segundo especialistas, acelerar inclusive a progressão do grau. Isso significa que cada vez mais cedo o público infantil corre o risco de enxergar cada vez menos. O desenvolvimento da miopia, que é o grau para longe principalmente, ele se dá por vários fatores, entre eles pelo crescimento do olho. Então a gente chama de crescimento axial. Então as crianças, elas estão numa fase de crescimento do corpo todo e o olho também cresce. Então, já é uma fase que normalmente vai ter um aumento da miopia. A gente tem que lembrar que essa criança ela precisa ir ao médico para poder ser diagnosticada. À primeira vista, o aumento de pessoas com miopia não parece um grande problema, já que quando há dificuldade para enxergar, temos uma solução simples e eficaz, os óculos. A questão, segundo essa oftalmologista, é que a miopia pode ser uma das principais causas de deficiência visual e cegueira. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados desde cedo. Principalmente observar se a criança ela se aproxima dos objetos para enxergar, se a criança tem necessidade de se aproximar da televisão. Na escola, os educadores podem ajudar bastante, observando se a criança ela tem que se aproximar da lousa, do quadro. E aí, o que os pais têm que fazer, educadores, e dentro da medida do possível, né, na nossa realidade de hoje em dia, é diminuir o tempo de exposição a telas e aumentar o tempo de exposição em ambientes abertos. Então, o ideal é que uma criança fique exposta num ambiente aberto, claro, sem mexer no celular, 2 horas por dia, todos os dias.